Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Treina Kissara, primeira temporada. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Catando Vence, o ultramaratonista Thiago Colombo. Obrigado pela presença, Thiago. Valeu, João. Seja bem-vindo. E aí, Thiago, Valeu, seja Daniel. bem-vindo. Muito obrigado. Então, só para a gente enfatizar, o Thiago é ultramaratonista aquático, né? Vem fazendo provas longas ao longo do tempo aí. É um cara que já está na natação há algum tempo. E como é a proposta do Treina Kissara, a gente diversificar nos esportes. Então, a gente está trazendo o Thiago aí. Se apresente aí pra gente, Thiago. Conta quem é você, de onde você é, sua infância, sua adolescência. Se apresente aí pra gente. O meu nome é Thiago, né? Como vocês já colocaram, eu sou nascido aqui. Tive uma infância premiada com relação ao esporte. Então, assim, eu tive exemplos de esporte na minha família. Meu avô gostava muito. Meu avô, loirinho, trabalhou com o Grêmio Catanduvense, trabalhou com o time de basquete aqui de Catanduva. Então, isso sempre teve na minha vida. E eu tive também a felicidade de viajar pelo interior aqui e até ir para alguns campeonatos nacionais ou paulistas com a equipe de natação do Pirão. E era uma equipe que nadava muito bem, a gente tinha ótimos nadadores e que a gente conseguiu atingir alguns bons resultados assim, ó, na primeira infância. Então, primeira infância não no termo técnico médico, né? Mas com 12, 13 anos, a gente ganhava campeonatos de abertos do interior, a gente foi para o Paulista, chegava na final dos campeonatos. E isso me marcou muito positivamente. Só foi um momento muito de satisfação mesmo nadando. E num segundo passo, rolou uma estafa com a natação quando começaram as festas de 15 anos, que a gente tinha uma escolha na vida ali. Ou a gente ia para a competição e abria a mão das festas, ou a gente. Então, assim, nessa escolha eu decidi sem pensar, falei, poxa, eu quero ir para as festas. Tinha uma certa ansiedade por isso, era uma coisa meio que de virar homem, de começar a sair, Um tanto de quanto natural na adolescência, né? foi realmente o fruto de um tempo, sabe? Com o tempo eu percebi que aquilo não era o que eu gostava, mas era o que se devia fazer ou o que era esperado de fazer. Imagino que vocês também aqui passaram por Sim. alguma coisa muito parecida com E é isso. no embalo da molecada. E quando eu entrei na faculdade, eu tive filho muito cedo. E na primeira semana de aula eu tive filho. E aí essa rotina de festa acaba e começa uma rotina de dedicação, tanto de trabalho quanto de eu sempre gostei muito de estudar e eu me dedicava bastante, então assim, o tempo que eu tinha disponível ficava para isso e eu me distanciei bastante do esporte. E o esporte acabou ficando longe da minha vida até a pandemia. E paralelamente, assim, por mais que eu admirasse, eu não sou uma pessoa que gosta muito de. A natação não é um esporte que as pessoas assistem, né? Que você para, geralmente Uhum. tem uma prova de 50 metros, não é igual ao futebol que as pessoas acompanham um Sim. campeonato. Principalmente aqui no Brasil, né? Sim, até você vê que o exemplo da Austrália, o exemplo da, do pessoal assim, do leste europeu que está tendo uma verdadeira febre com a natação. Isso aqui no Brasil a gente não viveu e espero que um dia talvez tenha isso, mesmo quando a gente teve grandes ídolos. Então, assim, a gente teve o César Cielo, que foi uma referência mundial, tem recorde ainda não batido na natação, e ainda assim o esporte parece que não consegue cair na graça. Não sei se porque quando as provas são curtas, né? Não é a mesma coisa de. Mas é muito do brasileiro, né? O brasileiro lembra do esporte como natação, corrida, entre outros aí, judô, sempre na época da Olimpíada, né? Na Olimpíada aí, Exato. Sim. o cara conhece o atleta na Olimpíada, ou conhece um pouco antes, e aí muito também o brasileiro, aquele imediatismo, acha que o cara tem que ir lá e Exato. ganhar, aí se não ganhou já é chamado de pipoqueiro e É. não sei o que lá, e vira um... Isso. O O brasileiro é brasileiro, mal, ele para assistir os esportes, digamos assim, não tradicionais nas só nas Olimpíadas, né? Olimpíadas. Aí o pessoal assiste natação, arco e flecha, Aí vê tudo, e né? vê tudo. Tudo Vê que o tiver leque basquete, completo. vôlei de praia, vê tudo, né? E aí quando acaba as Olimpíadas, volta o batidão, que é, né, digamos aí, o esporte principal, que eu É, acredito é o futebol, né? sim. Recentemente eu tive o privilégio de conversar com o Igor de Souza, que é o técnico que ficou responsável por preparar a equipe de Águas Abertas, pensando na Olimpíada de 2016. E o primeiro raciocínio dele foi o mesmo que vocês colocaram. Eu não posso, se eu quiser para 2016, eu tenho que começar 10 anos antes. Sim.
E para eu começar 10 anos antes, eu preciso fazer a seleção dessas pessoas e eu preciso colocar elas para começar a competir o mais rápido possível. Porque assim, ó, sem a competição, sem o ambiente competitivo, você não vai conseguir. E nesse ambiente, na natação, ele falou: eu preciso levar esse pessoal para competir com os melhores. Não adianta a gente ficar aqui competindo entre a gente se a gente tem competição lá no, geralmente no hemisfério norte, que estão com. E eu achei curioso porque ele coloca assim: ó, o objetivo da gente criar os ídolos não é só ser campeão e receber a medalha, mas é formar a base do Uhum. esporte. Sim. Então, talvez uma Ana Marcela forme muito mais nadadores do que a gente aqui fazendo o nosso esporte. A minha tendência inicial era contrariar aquilo, porque eu, eu voltei a nadar por ver atletas amadores nadando. Então, num determinado momento, eu tentei postergar o horário do trabalho. Falei, pô, eu vou começar a chegar um pouquinho mais cedo e aí eu trabalho um pouquinho mais à tarde. Mas eu chegava na piscina e eu via umas pessoas nadando que tinham muito mais idade que eu, fumavam e tinham um condicionamento físico muito melhor que o meu. Fazia a prova de 5 quilômetros nadando, de 7. Então, assim, o meu exemplo era diferente do que ele via na formação da base dos atletas. Então, eu tentei argumentar com ele, mas realmente eu reconheço o papel do ídolo. O ídolo tem um papel na Sim. formação da base. Sim. Mas o meu exemplo foi diferente. Então, assim, ó, eu voltei pensando que as pessoas estavam envelhecendo melhor do que eu. Eu falei, meu, não, minha vida não acabou ainda. Tem pessoas que estão envelhecendo muito melhor. E foi Sim. isso que me botou no esporte de novo, depois de 20 e tantos anos. Ô, Thiago, e com que idade você teve o primeiro contato com a piscina e falou, pô, vou continuar? Com que idade você começou na natação? Natação entrou do mesmo jeito que as festas. Era automático, as pessoas aprendiam a nadar. E tinham dois técnicos aqui em Catanduva. Eu era sócio do clube de tênis aqui de Catanduva. Até hoje nado lá, eu gosto muito da equipe. Eu vejo a molecadinha fazendo a mesma coisa que eu fazia. Eu falo, vão sair grandes atletas daqui. É, E eu comecei a nadar, era a turma do Pedrão e a turma do Pires. E esses dois eram duas turmas competitivas entre si, mas eu comecei a nadar e comecei a me destacar nas competições regionais. Em algum momento falaram, pô, vai para essa turma aqui, que nessa turma você tem um revezamento. E é curioso como o esporte filtra pessoas. Você vê que essas pessoas acabam tendo um desenvolvimento na vida, não sim. necessariamente econômico, mas elas se desenvolvem muito bem. Porque o esporte acaba sendo uma ferramenta muito boa de autoconhecimento, de Uhum. disciplina, de persistência. Eu acho que isso espelhou. Então, assim, entrou automático no caminho. E a turma que estava ali nadando naquele momento se jogou de cabeça, cara. Não Que idade teve. você tinha, assim, quando você começou a natação? Eu comecei a nadar aos 6, talvez essas turminhas de natação pequena, Aham. mas eu comecei a treinar aos 6, 7 anos e eu treinei até os 13. E era 13 para diários 14. treinos ali? Era diário. É. A gente nadava cerca de 5.000 metros. Quando agora, depois de velho, eu consegui alcançar esses 5.000 metros, foi uma felicidade, porque eu achei que eu nunca mais ia fazer aquilo na vida. E na época eu Então, fazia. na época a gente fazia aquilo brincando. Antes ainda brincava, saía. Era. O Você corpo comentou era um outro, pouquinho né? do tênis, ficou muito bacana a nova piscina lá, né? Acho que Sim, vale a Ficou. pena sim, sim, com destacar isso certeza. aí, né? Vale destacar, e assim, hoje eu treino em São Paulo e eu convivo com equipes que vêm aqui competir. E eu consigo ouvir o espelho, né, o burburinho do que chega lá, do É, ficou, pessoal não, a piscina elogiando ficou um espetáculo. a estrutura que fizeram É, com uma piscina para você aquecer, uma piscina para você é, nadar. Realmente a gente tem Bacana. e tem também a piscina do conjunto, que por mais que ela tenha ficado, parece que parado um tempo, parece que o vereador o Manuel, o Crippen, mesmo o Marquinhos, eles fizeram um esforço para essa piscina voltar a funcionar. Eu ainda não fui ver desde que eu cheguei uhum. aqui, mas parece que ela já está Ah, já tá funcionando. já tá funcionando, o que seria ótimo, É, com porque a certeza. gente não pode Sim. deixar elitizar dentro de É, uma sim, sim, cidade como sim, Catanduva, quente desse sim. jeito, o acesso ao Tem que abrir esporte. as Exatamente. portas, né, Sim, para todo mundo, né, que tenha um interesse sim, no Democratizar o esporte. esporte. É, E exatamente. falando em infância, eu acho que você poderia até comentar, para a criança, talvez um dos melhores esportes que existam é a natação, né? Desenvolvimento muscular, é. respiratório. Coordenação motora. E E digo mais, cara, questão de sobrevivência. É, você sabia que a maior Então, causa de crianças com é, menos de 3 anos é um é, absurdo a gente pensar nisso, é afogamento, cara. sim, E assim, uma cidade que tem bastante piscina como Catanduva, a gente não pode deixar de ensinar as crianças a é. nadar. Isso verdade. não. Eu tenho duas meninas, né? As minhas, desde cedo, a gente colocou elas na natação. E agora a minha mais velha, com 10 como já está mais Uhum, independente, chegou a um ponto que ela falou: Ah, eu não quero mais. Então, né, a gente respeitou. sim.
Mas é questão de, assim, acima de tudo, a criança desde cedo, acho que é questão de sobrevivência, É. de evitar riscos, de Sim. acidentes, né? Da criança, pelo menos, se cair na água, ela sabe se virar. Eu vou ter o meu primeiro a qualquer momento, eu já comentei com a minha esposa. É, A natação é certeza que vai fazer. Até tem que agora eu não fazer. sei. E, É, e tem uma relação aí da infância com, com outros esportes também, que assim, ó, eu tô correndo, eu aumento minha frequência respiratória. E eu começo a aprender a casar a frequência respiratória com o ritmo cardíaco. Na natação você não tem muito uhum, essa escolha. Então, também serve de base para muitos atletas de endurance em geral. sim, Então, é muito engraçado como eu vejo atletas de triatlon, de corrida e de bicicleta, do ciclismo em geral, que às vezes se lesionam, entram na água e que voltam com uma condição de falar, cara, é, parece que eu não parei. é. Eu tô. Você teve um exemplo, né? Eu sou, assim, eu tenho isso, né, eu sou um exemplo disso que você colocou. Eu nadei quando era moleque, jovem, Sim. mas eu não me tornei um nadador. Eu participei, entrei lá, eu sou de Rio Preto, né? Então eu comecei a fazer natação lá no Palestra, na época, tal, que tinha uma Uhum. equipe lá, tal. Comecei a fazer, só que eu sempre gostei do futebol. Então, todo esporte que eu começava, eu parava, porque o meu negócio era o futebol. Então, eu Uhum. comecei judô, fiz, parei, natação, fiz, parei. Então, assim, eu não me considero um nadador de criança porque eu não disputei prova, nada. Então, eu nadei na infância e aí eu fui voltar a nadar, não posso nem falar voltar. Fui começar a nadar novamente em 2018, no sentido de tirar um pouco do impacto da corrida, porque, né, a gente estava até Uhum. conversando ali fora sobre a questão da lesão, eu comecei a me lesionar muito por causa do impacto da corrida. Então, eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa alternativa que eu consiga mesclar com a corrida e não tenha o impacto da corrida. Então, comecei a Sim. nadar e fui progredindo. E, assim, cara, o ganho no cardio foi, assim, um absurdo. A diferença de quando eu só corria, quando eu passei a nadar e correr, foi muito Você grande. sentiu essa diferença, né? E a questão de lesão também me ajudou demais. Eu parei de lesionar. Porque eu tinha o ganho de cardio, então assim, eu não precisava fazer todo o treino, todos os treinos meus de corrida. Eu podia mesclar a corrida com a natação. E aí foi Sim. onde eu comecei a ganhar o cardio e me machucar menos. E até muitos atletas de triatlon acabam usando a natação como o treino regenerativo, né? Falando, não, É, usa como um espaço, não todos, sim, mas uma boa parte dos atletas usa isso. E mesmo a pessoa que usa desse modo, ele começa a ver, porque tanto existe técnica de corrida e ela tem um efeito, não preciso falar para vocês. No ciclismo também existe, mas na natação é uma diferença brutal. sim, Então, assim, você treinar um pouco e Com aprender certeza. técnica, você tem uma melhora que você gasta muito menos energia para você chegar onde você vai ter mais volume de tempo sim. de corrida e de ciclismo, muito melhor preparado. Não só na frente, É. mas descansado, né? Então, a natação tem. E é muito gostoso, sabe? Ao longo do. Quando eu comecei a treinar, e o assunto fica. Eu realmente sou muito curioso com as coisas. E quando eu converso com a minha técnica, eu quero saber mais ou menos a lógica do treino, o que que acontece, por que que aumenta, por que que diminui, por que que eu tô fazendo esforço agora, por que que não. E conversando com pessoas do triatlon, ou da corrida, ou do ciclismo, você vê muitas similaridades. Então você tem, inclusive, muitos dados do esporte, de outros esportes que você consegue replicar e falar, pô, isso aqui, se eu testar na água, É. eu consigo. E no esporte que eu pratico, que é a ultramaratona aquática, a gente a base dos dados vem da corrida e do ciclismo. Então, assim, quando você vê o volume de informação científica, as grandes estudos onde fazem compêndios, né, fazem aqueles estudos de coletânea de estudos, você não tem ainda isso para natação. Existe, mas é que na comparação ele é muito menor. Então, a gente vê no ambiente que eu estou hoje que as pessoas aprendem com os erros. Aham. E aí, cada pessoa, conforme vai enfrentando as suas limitações, você vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai criando determinadas táticas para você aprimorar não só o teu treinamento, como a sua preparação. Uhum. Então, a gente passa por provas, são o tempo de um Ironman, de uma pessoa bem treinada, de 9, 10 horas, é o tempo de uma maratona, de uma ultramaratona aquática, que Aham. são as que eu pratico. Então, cada prova que você faz, você aprende e você divide com a sua equipe. E ao mesmo tempo, você escuta muito atenciosamente o que as pessoas estão vivendo Sim.
Porque não que não exista um fundamento técnico para isso e científico, ele existe. E eu acredito, inclusive, que eu estou muito bem acompanhado na equipe com pessoas que são as pessoas que no Brasil, que não são muitas, que têm essa base técnica para preparar um atleta para fazer um Canal da Mancha, para fazer uma volta da Ilha Grande, ou para fazer o mesmo uma 14 bis. São provas aí que são mais tradicionais que eu estou dizendo para vocês. Mas a gente está vivendo a estruturação científica do esporte também, Por isso a sabe? experiência pessoal é muito importante É, nesse momento. e isso faz bastante diferença. Então, assim, você precisa aprender com o maratonista ou com o maratonista da pista, ou com o ultramaratonista, porque algumas coisas você precisa entender. Então, por exemplo, a lógica de hidratação. Então, Uhum. você fica 10 horas na água, fazendo um esforço, mantendo o batimento cardíaco acima de 150, 160. Como que você vai manter o corpo? Você vai nadar numa água muito fria? O treinamento é totalmente diferente. Então, eu preciso saber como que eu vou lidar com a minha hidratação, com a minha base de esforço, para que eu consiga ficar 9 horas nadando, como eu fiz na Santa Fé Coronda agora com água 29 graus, e como vai ser nadar 9 horas no Rio de Janeiro com água 21. Ou Uhum. como eu vou fazer um treino de 12 horas numa água de 17. Então, cada uma dessas situações demanda um treino específico, uma alimentação específica, e Planejamento o é, planejamento é muito é importante. fundamental, entendeu? Ô, Tiagão, e falando nisso, quando é que deu esse estalo para as ultramaratonas? Você comentou que voltou na pandemia, e isso lá da infância e adolescência não foi, Não, voltou. nem sabia que isso existia, né? É uma coisa curiosa. Quando eu, até tem gente que sem querer pega no teu calcanhar, assim, dá aquela beliscadinha que você fala, caramba. Quando eu voltei a nadar, eu tentei nadar, eu vi um atleta mais velho que fumava, eu tentava acompanhar o treino dele e eu não conseguia concluir. Por 3 vezes eu tentei concluir e não consegui. Numa dessas vezes, eu comecei a nadar e a minha atual técnica estava nadando, estava de férias e estava na piscina. E eu comecei com aquela empolgação de atleta da infância e fiz os primeiros 3 tiros voando. Só que eram acho que 20 tiros, 25 tiros de 100, com um intervalo curtíssimo. Você não descansava 10 segundos, saía de novo, não descansava. No quarto tiro, ela olhou e falou assim: Ué, tá Aconteceu. cansado? O que que aconteceu, sabe? E nessa hora que eu percebi que existia um ritmo de treino diferente. O treino de velocidade, o treino de piscina é muito diferente do que o treino que você faz de ultramaratona. E eu peguei gosto com esse treino. Então, a hora que eu percebi que dava um prazerzinho diferente no treino do endurance, eu falei, caramba, aqui tem um determinado prazer, tem um Aham. determinado tipo de treino que está me agradando. E comecei a fazer isso, só que eu tinha muito medo de machucar. Então, assim, eu treinava 10, 15 dias seguidos, sem descanso. E me machucava, ficava uma semana, 2 semanas parado. Essa mesma professora falou assim: se for para nadar desse jeito que você tá nadando, para. Porque pelo menos, se você nadando errado, você consegue de vez em quando se divertir com a família. Agora, se quiser treinar aqui, você precisa corrigir o seu nado. E ao mesmo tempo que ela corrigia o meu nado, eu comecei a acompanhar os treinos, conviver com as pessoas. E no começo tinha uma pessoa que. Falei, pô, quando que eu vou nadar com alguém que faz o Canal da Mancha? E tinha uma pessoa nadando ali que estava se preparando para isso. Eu via ele treinando. Eu falei, caramba, será que dá para fazer esse tipo de treino aqui? Então, o que me deu o gatilho foi uma coisa, foi aos poucos. Até chegar um momento onde tinham duas pessoas que marcaram um revezamento de 16 quilômetros na Ilha Grande, que é um revezamento da Bisa. Então você entra num carro, num barco, sai de um ponto de uma praia, você vai até outro que fica 16 quilômetros e você reveza a cada meia hora. Chama Laís, a pessoa com quem eu fiz esse revezamento, porque quem ia nadar com ela se machucou, lesionou e eu entrei para Fala, substituí-la. Tiagão, aquece aí que você vai entrar. Cara, isso foi um susto na hora, assim. Falei, caramba, como é que é fazer um. Porque a primeira experiência que eu tive no mar foi bem traumática, não foi boa. Eu fui fazer uma prova de 2,5 km e assim, minha mulher colocou a mão assim no meu peito, no meu coração. Eu ia pra praia, tava lá água no umbigo, sinal de perigo. Eu não queria entrar no mar, sabe? Mas aí eu queria provar que era possível fazer Aham. isso. Então eu tinha feito essa prova, mas assim, pô, consegui fazer. Não quer dizer que eu iria fazer mais. Era só uma questão de falar, pô, eu consigo superar o medo
E foi ótimo, foi uma sensação muito boa. Mas quando eu fiz essa prova de 16 quilômetros revezando, e a gente pegou um mar super. O mar tava ótimo até chegar uma hora que ficou muito conturbado. Ela começou a passar mal e ela não parou. Ela falou: desistir não faz parte do meu vocabulário. Eu nadando, eu olhava ela vomitando. Eu falei: acabou, né? Ela não vai voltar pra cá. Aham. Aquela barco balançando muito, ela vomitando e ela não parava. E aí que eu comecei a ver que existe uma coisa por trás das ultramaratonas que é um desafio acima do físico. É você colocar, lógico que você tem todo um preparo, mas a partir da hora que você se propôs a fazer um determinado ponto, Você vai e você faz. vai É fazer. muito, muito da mente, né? É. E aí a força dessas pessoas, da Laís, no caso, que me falou: poxa, é Então esse é o você, caminho que eu quero enfrentar. Essa foi a primeira, né? Grande prova, Foi, então. foi a você primeira. foi então meio que levado, meio que ali, sem querer, a começar nas águas abertas ali, meio que É, no, na influência de quem, com quem você dividia a piscina ali. e- com certeza. Esse Aham. papel das pessoas em volta é inquestionável, mas o fato também de você estar num barco. Então, assim, tava o meu filho no barco, meu filho também passou mal. O meu pai me acompanha em muitas provas, minha família foi. É Uhum. diferente você ir num clube, fazer uma prova de 30 segundos e acabou a prova, você É, vai embora. Ou ir sim. fazer. Na maratona eu vejo muito isso. O pessoal vai, faz a maratona, acabou, vai embora para casa. De você ir fazer uma prova dessa e você fica lá. Primeiro que você não sabe quando você vai nadar. Então, assim, se você tem uma janela, não é um dia específico. Então você chega e você precisa esperar a condição adequada Uhum. para você sair com o barco e nadar. No meio do caminho muda vento, muda corrente. Então você vai para um ponto e você fica ali. Sua família tá curtindo. É lógico que eles passam uns sacrifícios porque tá esperando. É. Eles não estão lá só para passear. Mas o ambiente das águas abertas foi algo que me trouxe para. Falei, pô, isso aqui, em vez de fazer uma viagem, tirar foto, selfie com um prédio, eu poderia fazer isso. Sabe? Criar uma experiência de vida. E aí começou um lado meio existencial. As provas cada vez mais longas começaram a me mostrar determinadas verdades da vida, porque o medo nunca passou. Mas eu comecei a ver a vida de um ponto de vista diferente, onde Aham. eu acho que isso foi a possibilidade de me conhecer melhor. Isso que eu disse na infância, que as crianças poderiam se desenvolver melhor e se conhecer melhor, encontrar uma maturidade dentro do esporte. Eu passei a ver que mesmo depois de velho eu poderia É. ainda ter a chance de fazer isso. Não, se um dia você for para uma prova e você não tiver mais medo, não tiver ansiedade, não tiver Não seus tem por que receios fazer. antes de começar a prova, alguma coisa está errada. Você não tem que mais estar lá, né? Porque você vencer seus medos, suas ansiedades, saber que você é capaz de fazer, mesmo com medo ou com receio de dar errado, você vai. Isso é uma grande motivação do Sim. esportista amador, É, né? Então, se perfeito. você chegar lá numa prova e falar, tô tranquilão, vou tirar de letra, não tô com medo. Então, Alguma coisa vai acontecer. ou você tem que repensar, É. porque alguma Ou você coisa. não. Geralmente é isso, Pode né? ser que às vezes aquele esporte não tenha mais significado para você, porque eu acho que Sim, você vencer seus medos, sua ansiedade antes ali, é o que motiva você continuar, entendeu? sim. E aí dá para separar em dois pontos, né? Porque assim, ó, a prova em si tem isso. E como você colocou, João, você pode se preparar para tudo. O que vai acontecer no dia é o que É, você não se preparou. é. E a surpresa vai Com acontecer. E certeza. eu acho que é isso. A Marta, minha técnica, ela fala assim, Martinha Iso, o pessoal chama ela. Como que ela chama? Marta Iso. Ô, Mas o Marta, pessoal Então, um chama de um abraço Marta abraço aí aí. pra do Marta. podcast Segue a Tenexar. gente no canal, depois você assiste lá, hein, Marta? Ela é, assim, é uma pessoa incrível e a minha relação com o esporte vem muito por meio dela. Então, assim, ó, ela que me ensinou essas sensações. E uma das coisas que ela colocou, tem uma prova que ela fez e que é uma que é um sonho meu fazer essa prova, a gente pode falar depois disso. E ela falou, pô, essa prova eu nunca faria de novo, porque foi a prova que deu tudo certo. Assim, ali não tem o que melhorar, as coisas encaixaram tudo muito bem. Todas as outras você fala, pô, algo aconteceu que me ensinou, que modificou. Então, na prova tem uma surpresa, mas o treinamento em si, eu acho que ele o grande charme da prova de endurance é o treinamento, Aham. porque Sim, o sacrifício que concordo. você faz, o que você abre mão para você chegar ali e fazer uma É, prova,
eliminar o que você consegue planejar, né? O que você Sim. antecipa. E eu acho que é aí que tá muito o prazer da É. coisa. É parecido o dia da prova com uma formatura, né? Então É, você É. estudou lá, fez perfeito. tudo, uma faculdade, que é o treinamento, e aí você chega no dia da celebração, da colação de grau, do baile. Lógico que não é aquela farra, né? Mas é uma celebração. Se você Mas é uma treinou e fez festa. tudo certo, é uma celebração. Sim, você sente bem, você tá ali, no, você vai passar perrengues, mas é meio que eu me preparei para passar por isso. Sim, E você chega num ponto, é realmente uma celebração, sabe? Você conclui aquilo, você não quer. Essa talvez seja outra diferença de piscina. E eu acho que na maratona, e no triatlon, por mais que exista um ambiente mais competitivo, nas águas abertas, as pessoas querem ver quem conclui. Então, assim, ó, é impressionante você tá lá torcendo, tanto que assim, ó, o Canal da Mancha só premia 2 nadadores. O mais rápido e o mais lento, que eles chamam do mais resiliente. Porque assim, ó, quem ficou 24 horas nadando, aquilo não é mais ou menos. Eu não tenho que comparar com o cara que nadou em 6 horas e bateu o recorde. Porque ficar 24 horas fazendo uma sim. prova é realmente uma É, prova, é um é, desafio onde a Bacana isso pessoa aí. coloca. Bacana essas é. duas premiações. E quando a gente para pensar na água aberta, eu vejo que isso fica muito escancarado. Quando as pessoas se propõem a fazer os desafios, porque tá sempre na medida do que a pessoa coloca. Então, assim, ó, você falou, olha, se não tiver uma ansiedade, se não tiver um frio na barriga, não tem graça. Sim, Então, assim, ó, você vê a pessoa que vai fazer 10, é engraçado, eu fico arrepiado, porque assim, as histórias são muito lindas. Você sim. vê a pessoa alcançando o objetivo, começando a nadar, você vê que às vezes o nado não encaixa, precisa corrigir, começa a ter dor. Você acompanha o processo, e quando você vê ela atingindo, e às vezes vem do triatlon, às vezes vem a pessoa que nadou comigo, a Laís, nessa primeira prova, aprendeu a nadar aos 40 anos. Caramba. Então, assim, ela tem a idade da minha mãe. Quando a gente foi para a prova fazer, eu falei, cara, olha que coisa. Minha mãe poderia ter esse Sim, caminho, escolher é, esse caminho. é. Meu pai também, que já nadou muito tempo na infância, falei, pô, aqui eu vejo que em Catanduva muitas vezes a gente, por mais que exista uma turma vou chamar da terceira idade ou dos aposentados que se entrega no esporte, isso deveria ser muito, porque a vida é todo dia. A intensidade da vida Exato. é o que a gente aplica para ela. Então a gente precisa tirar esse senso de conforto que vai chegar tanto na pessoa que está no final do dia e é mais confortável tomar uma cerveja e assistir uma televisão, como com a pessoa que já se aposentou e fala, pô, agora eu vou no bar, ou eu só vou tomar meu café, minha Que é um falso padaria. conforto, na verdade, né? É. É um Sim, falso conforto. é falso. É um falso conforto. Porque é uma prisão, né? É. É uma prisão de conforto, onde você deixa de sentir. Eu vejo que as maiores sensações que a gente tem na vida é quando a gente aceita os desafios que a gente nem entende muito bem o porquê que eles existem. É muito pessoal, né? É muito. Às vezes é a carreira que a pessoa coloca, ela se desgasta muito, Sim. sacrifica muito para fazer aquilo, ela não entende muito bem o porquê. E eu admiro muito, eu não quero muito saber essa lógica, o pessoal busca muita razão na explicação das coisas. E eu acho que a gente precisa encontrar um pouco de fantasia, um pouco de maluquice, É, sabe? Um pouco de me diga o que você quer fazer, que não é o que sim, esperam de você, é o que sim. você quer irracionalmente. É, Isso me encanta um pouco de sim. ver. Ô, Thiago, eu acho que nesse momento, assim, quem tá ouvindo ou assistindo a gente deve pensar assim, pô, né? O Thiago faz ultramaratonas, ele deve fazer uns treinos longos, uns treinos mais demorados. Como é que você concilia, assim, seu trabalho, família, os treinos? Como é que Sim, você concilia? Porque é às difícil. vezes é a dificuldade do atleta amador, não só na natação, não só na corrida, não só no triatlon, em qualquer esporte. Ou aquela pessoa que vai frequenta academia, que tem a vida atribulada, trabalha, Sim. aí tem que ir muito cedo ou à noite. Então, no esporte geral. E na sua rotina, assim, como é que você concilia? É, primeiro que é muito difícil mesmo, tem as suas peculiaridades, que vão entrar desde ter filho, não ter filho, a distância que a pessoa está do trabalho, tanto que ela tem que viajar a trabalho, e encontrar um esporte que se adeque a isso, porque não necessariamente aquele esporte que seu objetivo é o que eu queria vai se enquadrar na sua rotina. Uhum, E o esporte não precisa, porque assim, ó, inevitavelmente todos nós vamos habitar esse corpo aqui até o último dia. Então, assim, sim. cuidar dele é a única coisa que a gente tem que ter de Uhum, importância. Então, achar o que se enquadra na rotina é fundamental. Eu
eu comecei minha carreira como advogado. Num determinado momento eu me desenvolvi como vendedor e eu fiz uma reserva financeira e eu passei a especular com essa reserva. Tive anos muito bons e anos muito ruins com isso. Mas eu comecei a perceber que o excesso de atenção para isso não me ajudava. E eu conseguia desenvolver mais eficiência conforme eu me afastava de algumas coisas. Eu tenho algumas empresas que eu investi também, que são empresas pequenas, startups, que estão se desenvolvendo, começando a faturar, algumas numa fase muito inicial, algumas não. E eu percebo também que você precisa dar o tempo de gestão da coisa, o tempo para que ela assuma uma maturidade. Então eu vou dividir com vocês o que que eu fiz para eu conseguir encaixar na minha vida. Então assim, ó, eu acordo muito cedo. Então assim, eu acordo entre 4, quando eu acordo muito tarde, eu acordo 6 horas. Eu faço o meu trabalho de estudo do dia antes de ir nadar. E eu vou nadar por volta das 8 horas. Primeiro que a gente precisa, fazendo esses esportes, a gente tem que comer muito. Então É. você está estudando, mas você também está se alimentando para fazer. Então o esporte ficou no meio do dia para mim. Então eu tenho dois blocos de energia para o trabalho. Um vem pela manhã e depois o trabalho acaba ficando mais forte depois do meu treino. Isso era algo que eu não imaginava. Não só muitos problemas que enquanto eu estou nadando, porque o volume de hora, às vezes eu nado das 8 às 10 e num momento de nadar um pouco mais de volume, depois eu faço a musculação 3 vezes por semana. Aham. No final de semana, eu nado de manhã. O treino de manhã começa às 5:30 da manhã e vai de sábado até às 9, 10 e de domingo até às 11. Então, assim, é um Caramba. volume de Praticamente tempo. ocupa a manhã toda no final de Sim, semana. exato. Mas é uma coisa boa, porque às vezes eu chego em casa e o pessoal tá acordando, É, tomando é, café. Então, sim. Você já treinou? eu já treinei, eu tenho toda a disponibilidade de passar o tempo com eles. E eu abro mão da noite. Então, assim, ó, se você tiver aqui, o que a gente está vivendo aqui hoje, eu até comentei, né? Eu falei, olha, eu vou É. tomar um café antes de sair, porque eu Aham. costumo dormir cedo. Então, 8 horas da noite eu quero estar na minha cama. Aham. Então, a minha lógica de trabalho ficou trabalho à tarde, trabalho de manhã, no meio do dia fica o esporte. E eu percebi que a cabeça fica melhor para a Sim. parte. Então, eu não só vi alguns problemas que chegariam em mim serem resolvidos e não dependiam de mim. Muitas vezes é a ansiedade das pessoas envolvidas ou é alguma coisa que aparece meio nebulosa e de repente a gente vê que aquilo não era realmente um problema ou que é um problema que não adianta acelerar porque ele É, vai. A gente acaba, às vezes, namora com problema, casa com É, ele e ele só vai é. produzir efeito no futuro. E aí você tem que estar com ele em mente e tentando colocar ele dentro de um espaço Aham. onde vai fazendo um gerenciamento de É. risco, né? Esse que é o modo que eu faço. Então, assim, essa vida noturna que muita gente gosta, isso saiu da minha vida. Isso não existe. Acho que até por uma questão de que você, como a gente já falou diversas vezes aqui, o sono, né? o sono, o descanso faz parte do treino, né? Sim. Então, eu acho que além de você ter essa sua rotina que você conseguiu se organizar ao longo do dia, a parte da noite também serve como um descanso, né? E quanto mais horas de sono, melhor você tá recuperado para treinar É, no outro Eu dia, né? converso, Já. imagino. Continue. eu converso muito com o meu treinador de corrida, isso, o Léo, e assim, ele fala, você quer correr por correr e para brincar? Tudo bem. Sim. É tua Uhum. vontade, não tô aqui para te falar o que você tem que fazer. Mas a partir do momento que você quer viver como atleta, então a gente tem umas metas aí legais para os próximos, para esse ano, para os próximos. Você faz ultramaratona, você falou Uhum. 9, 10, 12 horas na água. A gente tem que viver como atleta. Sim. Tentar o Sim, mais parecido viver como atleta. Que sim. é o que você falou, é dormir cedo, acordar cedo, ter o trabalho no dia, ter a alimentação. Você dormiu errado, você vai comer errado, você não vai treinar direito, e aí uma coisa puxa a outra, vem a lesão e então Sim. é. E tem até um caso, não sei se o Léo que você está falando é o mesmo que eu estou me referindo também, que é professor de corrida aqui. E Não, é de ele. fora, É, e eu conversando com ele, porque o espaço da musculação não pode ser abandonado. Com Uhum. Então, Com certeza, assim, com certeza. certeza. é algo que o pessoal brinca. Você tem um É, conselho, faz musculação. sim. Porque sem musculação você vai se machucar É, fazendo qualquer coisa, qualquer sim. atividade. É, Então, a musculação vira um pressuposto. E outra questão que eu vejo que é fundamental, você falou do sono e da comida. O sono e a comida são as coisas que eu percebi que mais afetam. Então, assim, o treino é sim. diferente, você tá cansado é diferente. Agora, se você dormiu mal,
Não teu tem? resultado não vai ser. Então, É, assim, não vai. espere que o teu treino e nadando junto com as pessoas. Então, tem pessoas que você sabe que tem o mesmo ritmo que você. Você sabe se a pessoa comeu, se ela não dormiu bem, porque você vê que ela não tá bem. É. O que você falou também foi muito legal, que você rende mais depois do teu treino no trabalho. É, Sim. E é uma coisa que eu particularmente vivo muito isso também. sim. O dia que eu treino na hora do almoço, a minha tarde é... É como se fossem 2 Você dias. estava falando, Direto. você tava falando da parte da manhã, né? Eu não consigo fazer todos os meus treinos no período da manhã, mas quando eu vou, quando eu consigo ir mais cedo, consigo fazer, a manhã que sucede o treino, para mim é diferente da manhã de eu acordar e ir trabalhar. É totalmente É, diferente, assim, você tá mais exposto, o seu pensamento flui mais, você tem mais energia, entendeu? sim. E vocês devem passar por isso também, porque assim, ó, quem faz o esporte não amador, eu não vou nem dizer que a pessoa é um atleta, a pessoa que caminha, a pessoa que corre, a pessoa Aham, que nada, mas que não treina. Essa pessoa, ela caminha pensando no trabalho dela. Ela sim, nada pensando no trabalho dela. Quando você treina, você não pensa em outra coisa. Então, assim, tem gente que fala de meditação, num sentido mais das culturas orientais. Você atinge um determinado ponto, eu sei a validade disso e o quanto é importante no mundo cercado de informação como a gente tem. uhum, Agora, quando eu nado, eu não penso em outra coisa. Quando eu tô treinando, não dá tempo. O pessoal até brinca, né? Você tá contando série, contando respiração, contando braçada, contando a distância, mas a verdade é que mesmo se você tiver um técnico falando tudo ali, você entra num estado de respiração, de concentração, de recuperar o corpo, que não dá tempo de você pensar. Então, quando você volta a trabalhar, você não olha mais o problema do mesmo jeito. Você não tá. Porque às vezes você procura muitas vezes uma coisa na sua casa e você não encontra. Aí você vai lá, toma um banho, a hora que você volta, você fala, pô, tava aqui, a chave tava aqui. Ontem eu cheguei na casa da minha mãe, onde eu fico aqui, tava cansado, dirigi, a chave tava ali. Aconteceu algo parecido. Depois eu tomar banho e olhar, falei, poxa, por que que eu não vi antes? Qual que foi a ferramenta? Mas o cansaço estraga a gente. sim. E o cansaço físico é um reset mental em alguns pontos. Você dá uma. Você não chega depois do treino. Fisicamente você está esgotado, mas você tem um bem-estar e um jeito é, de olhar as sim, coisas que é o contrário do cansaço. Você ri mais. Você Sim. tá num. Lógico que existe gatilhos fisiológicos que encaminham isso, mas mesmo ignorando eles, só pensando na sensação prática, pra mim já basta, sabe? E às vezes você tá meio estressado em casa, minha mulher falando, você não acha que era hora de dar. Já não chegou a hora de você ir treinar? Porque é, realmente a gente precisa disso sim, é, para escapar de certas crises, né, que a é, gente faz. A gente às vezes implica por bobeira mesmo. sim, E o treino ajuda isso. Então, não é um sarado, uma É, doença, mas é um carinho muito bem é, dado que às vezes muda a nossa relação a com a vida, né? moerada fala, não, se tem uma coisa, não tira o treino deles. é, é, Não é uma coisa é, vai Sim. desandar. Ô, sim, Tiagão, eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho sobre suplementação e hidratação em tanto tempo aí de prova, né? Mesmo nos treinos, como que é mais ou menos, você já falou que não tem tantos estudos, bastante relatos entre vocês, mas como é mais ou menos aí por hora, suplementação e É, hidratação, o pessoal que acompanha, suporte. sim, assim, eu vou colocar grosseiramente. Primeiro, eu não sou especialista e eu me socorro de pessoas que têm experiência com as pessoas. Então, assim, ainda que o material científico não seja tão abundante, eles usam o das outras áreas e aplicam isso além dos casos. Então, assim, são poucos profissionais que são focados nisso. Mas, assim, grosseiramente, hoje, quando você entra numa prova dessa, você tem uma quantidade de carboidrato que você ingere a cada meia hora durante a prova e a cada 3 horas e meia você também faz uma suplementação com alguma proteína junto. Então é uma dose que vai variar de pessoa para pessoa, de adaptação, mas no meu caso eu não como nada. Eu faço isso durante a prova, do início ao fim, e eu vou variando. Aí tem as marcas aí que eu não vou. A gente não tem jabá de marca nenhuma, então eu não vou citar marca nenhuma, não. Mas a gente tem produtos que vão repor os sais que a gente perde na, na transpiração, e tem os produtos que vão te dar uma fonte de carboidrato, às vezes aham, um pouco mais complexa, que você vai absorver um pouco mais devagar, algumas que são instantâneas, e algumas, porque é muito importante isso, né? Se você come um açúcar que tem um pico glicêmico, você também vai ter uma consequência
disso depois. Uhum. Então você precisa que o índice glicêmico não seja tão alto, mas a disponibilidade do açúcar seja, da Aham. energia seja rápida. Então normalmente o que acontece é isso, nos ciclos de meia hora você Esse vai carboidrato é líquido, é em gel? Como é que é esse a você cada pode 30? usar o gel, você Ah, pode usar o líquido e o atleta acaba se adaptando. Então, assim, ó, eu acabei de fazer uma prova onde eu nadei 49 quilômetros numa água de 29 graus, sendo que eu treino numa água em regra de 25, 26 graus e faço provas abaixo de 22. É um ambiente onde eu me sinto bem. Eu falo, pô, esse é o lugar gostoso, é um carro com um radiador bem dimensionado. aham. Quando eu tava nadando na prova de água quente, no meio dela, a hora que eu fui testar, eu costumo fazer uma prova progressiva, quando eu faço uma prova bem feita. Quando eu fui testar o ritmo que eu ia pra frente, eu falei, tá faltando água. Eu tava nadando, eu vi meu pai tomando uma Coca-Cola, e eu fiquei com uma raiva, falei, cara, alguma coisa tá errada aqui na conta. Tava tudo muito bem montado, mas o tanto que eu desejei aquela Coca, eu falei, eu preciso aumentar a quantidade de água para Aham. eu conseguir. E aí a proporção de sais e carboidrato, ela vai alternar de acordo também com a temperatura da água Aham. para você conseguir se adaptar a isso. E você falou que cada 3 horas e meia entra uma proteína. Sim. Como é que é essa proteína? É a forma? No meu caso, eu faço isso sempre com os produtos de uma marca onde eu Ah, misturo porque é aí muito é prático. líquido. Porque Líquido. enquanto a gente está nadando, a Aham. gente não pode encostar no barco. Como a gente Certo. não pode encostar no barco, eles amarram uma garrafinha com a E. boca larga e te jogam a Ah, garrafa. entendi. Você abre, coloca, vira rápido ele na boca, Dá uma paradinha fecha. ali rapidinho, Isso. toma e Até vai. o gel, que seria prático para um É, correndo, a gente prefere jogar na água que para fica você mais conseguir fácil, né? tomar. Sim. E em algumas provas, eu gosto muito de conversar, não preciso falar para vocês aqui, você já tá Não, percebendo, né? tranquilo. Então, às vezes na parada eu até gosto de conversar, de parar, de falar, e aí, como é que tá? Algum comentário, porque quem tá no barco, a obrigação dele é ver se você tá. Geralmente uma pergunta eles vão te fazer para ver como você tá Aham. reagindo. Porque quando a temperatura é muito fria, a hipotermia, você percebe um dos primeiros sinais é a falta de coordenação, Uhum. a boca começa, não consegue falar direito. Então você precisa ter uma comunicação para ir entendendo. E tanto que recente Falou, tá tudo bem. falou, tá tudo bem. Tanto assim, ó, imagina que maluquice, um atleta ficou 33 horas nadando. Ele acabou de dar a volta da Ilha Grande e chama Eric Nakumo, um atleta de referência no Brasil todo. No meio da prova, ele percebeu que ele estava muito atrasado. Ele viu o quanto estava atrasado, porque ele já tinha tentado uma vez e não tinha conseguido. E a partir daí ele começou a reclamar. Só que a reclamação dele é no sinal de que ele estava bem. Por mais que ele tivesse reclamado por 20 horas até concluir a prova, ele já tinha feito 13 horas sem reclamar, Aham. o fato dele estar sempre reclamando deixou todo mundo Todo mundo tranquilo. tranquilo. Fala, ele tá Tá raciocinando, né? raciocinando Tá bem. raciocinando bem. Tá E com o isso, mental preservado, né? Tá com a. exatamente. Tá. Ô Thiago, e fala um pouquinho das provas que você fez. Quais as maiores provas Acho que você que você fez? poderia fazer um comparativo das provas que você fez com tempo e temperatura, que eu acho legal esse É, negócio que você tem falado bastante das as maiores É, temperaturas. provas que você fez. e aí eu vou encaixar um pouco o treinamento também junto, porque assim, ó, eu gosto muito de treinar. Como eu falei pra vocês, a prova é a cereja do É, bolo. E eu tenho o privilégio de estar nadando com pessoas que miraram grandes objetivos. Então, logo que eu comecei a nadar, um pouquinho depois de eu ter feito aquela prova de 16 quilômetros, um atleta, o Eric, ia fazer o Canal da Mancha. E uma das provas de preparação é um treino de 12 horas. Então, assim, foi um dia que em São Paulo estava 7 graus fora da água, 18 graus a temperatura da água. E eu falava, cara, às vezes eu tremia, entrava na água assim da academia, era 25 graus. Falei, meu, eu não sou adaptado para água fria, mas vamos ver como que é isso. É um outro desafio. Então, assim, ó, a se adaptar, entender que existe um nível de desconforto que não vai passar, para mim isso vai acontecer no desempenho físico, mas a água fria possibilita que você enfrente isso vocês não sem usam a roupa de intermediário. borracha, né? Mesmo com Não, água fria, não. não usa. Inclusive, nas principais provas você não pode utilizar. Ah, entendi. Mesmo 13 graus de água, que é o Canal Norte, essas provas você não pode utilizar. Quando você vai fazer uma prova, aí você começa a ficar com medo. Então, assim, a minha primeira prova de água fria foi o Leme ao Pontal. E assim,
uns 3 meses antes, uma pessoa foi fazer e tava 16 graus a água. Eu falei, pô, 16 graus eu não consigo fazer isso. Mas antes tinha outro atleta que ia fazer o Canal da Canal Mancha. da Mancha. E eu fui fazendo os treinos. Aí todo final de semana eu tava na represa nadando com água fria. E como quase toda habilidade humana, hora dedicada responde, né? Treinável. É treinável. É. E você vai percebendo que você consegue. Mesmo quando você se destreina, você fica uma memória Fica. de você voltar. A mesma coisa acontece na água quente. Então, assim, eu fiz uma prova de quase 9 horas do Leme ao Pontal, com água 22. Não tava uma água desconfortável, longe disso. Mas a preparação envolveu muito treinamento na água fria. E a prova que eu fiz agora na Argentina foram 49 quilômetros, 8 horas de água quente. Então, assim, aí precisou de uma adaptação também para isso. Então, assim, eu nadei. Eu costumo reclamar de água quente, porque os tempos pioram, você. É como se fosse correr com 40 graus. sim. Você fala, meu, não Você nasci para tende isso. a ter hipotensão na água quente, né? E Então, tem. Aqui no clube de tênis, a eu. piscina de dentro do clube lá, pra quem quer treinar com água quente, é uma beleza, aquela É, piscina de dentro fechada lá. e eu Tá tive sempre bem quente. Eu tive um. Talvez meu maior impacto nadando com água quente foi um treino de 4 horas, que eu nadei 16 quilômetros, 16 ou 15, agora eu não me recordo. Mas eu acho que foram 15 quilômetros em 4 horas, nadando ali no tênis num dia de água muito quente. E aí você começa a ter os mesmos efeitos de quando você tá se sentindo frio, porque o corpo não consegue, a homeostase começa a travar. E é. aí você começa a arrepiar. Sim, Você vê que depois de usar os músculos maiores, de dar um impulso, então você precisa se adequar para que teu batimento cardíaco, porque ao contrário da hipotermia, onde você tem sinais, na hipertermia, você não tem sinal nenhum. É. Quando você percebe, geralmente você já tem uma parada e a Sim. situação é muito grave. sim. Então, eu acho que isso que junta essas provas aí que são mais longas com. E tem uma diferença, assim. Então, o Leme ao Pontal é uma prova longa, linda. Então, assim, imagina, você tá nadando e de repente você enfia a mão na água e tem uma explosão. Não é ano novo, mas você vê um monte de alga bioluminescente. Você quer sair de perto do barco. Legal. Você não tá preocupado com nada. Você só quer curtir aquilo porque é muito bom. Mesmo tava uma situação de mar muito ruim, mas você tá feliz fazendo aquilo. Você fala, cara, eu tô no escuro, no mar e eu tô. Sabe, realmente Muito prazeroso. é muito prazeroso. É algo que você. A experiência que você tem ali, você sabe que vai mudar. Tem uma coisa que eu costumo falar. É uma piadinha que eu não vou contar aqui, mas this too shall pass. Sabe, a verdade é que a impermanência é a única realidade. Então, assim, tá gostoso? Curte, mas saiba que daqui a pouco vai mudar. É. Tá bom? Vai mudar. Numa maratona você vai passar por essa Sim. fase não só uma vez, né? Você vai numa outra maratona você vai passar por isso algumas. E eu nunca fiz uma prova de mais de 9 horas. Esse é meu máximo de tempo nadando. E eu percebo que fisiologicamente na terceira e na sexta hora tem uma mudança, aonde muda alguma coisa no seu corpo e a sua mente começa a criar situações para te fazer parar. Uhum. Sim. É uma coisa absurda, porque ela vai resgatar o seu medo. Se você pisou meio torto no dia anterior, ela vai falar do teu pé, fala, olha, você nunca mais vai correr. Sim. Aí você começa a sentir É dor. impressionante. Você fala, cara, É. que coisa. A mente é uma coisa. Se você não se rende, daqui a pouco você não tem mais dor nenhuma. Aí você É. fala, eu tenho. Sabe, essa coisa vai passar. É Vai uma passar. mistura de sentimentos. É tanto tempo fazendo exercício que acho que é uma mistura de sentimentos, né? Então, um momento você tá mais otimista, Sim, e é um jogo de você com você. sim. Até para isso você podia comentar se você tem algum ritual que você faz antes, alguma coisa que você faz para se preparar, sempre em todas as É. provas ou não. Eu sou muito sistemático, assim, eu gosto de fazer o máximo, eu gosto de me preparar, porque, assim, cada um dos desafios que eu fiz, então, assim, ó, a primeira prova que eu fiz, quando a Martinha Iso falou pra mim, olha, você consegue fazer a volta da Ilha Grande, da Ilha do Mel, no Paraná. 23 quilômetros nadando, treinava um volume aí de 25 na semana, mas falei, cara, não dá pra fazer isso. Ela, não dá, nós vamos fazer, programar. Falei, vamos tentar, mas a ideia de que você vai completar é muito baixa pra mim. Então, assim, ó, eu saio com o cuidado e pra curtir aquilo até onde der. Uhum. E assim, eu não vou parar. A ideia de que ou vai ser alguma coisa que eu vou estar afundando e vão tirar, ou senão eu prefiro não sair.
Só que muda muito, então assim, você não fica entediado. Na maioria das provas, a situação do vento muda, a situação da corrente muda, a situação do vento muda. E nessa prova, o cara que tava de caiaque comigo, e assim, eu ex-fumante. Aí, de repente, o cara pega, quase derruba minhas coisas. Falei, meu, toma cuidado. Meio, falei, cara, se eu não tiver minha comida aqui, eu não concluo. Ele, que é isso? Fica. E começou a fumar. Fumou um cigarro atrás do outro, cara. Eu nadando e sentindo aquele cheiro de Winston. E falava, cara, que eu fiz pra merecer isso? Logo que a gente virou pro mar aberto, começou a ventar. O cara, depois de fumar 12 cigarros, não consegue remar. Sim. E nessa hora, você tem que estar preparado até para estar sem sua hidratação. E aí eu já tava 3 horas nadando sozinho, passa um barco, começa a ouvir Thiago. Falei, tô alucinando. Thiago, Thiago. Na hora que eu olhei, tava a Martinha, ela alugou um barco para ir acompanhando os nadadores, encontrar os nadadores para ver como tava no meio. E a hora que ela chamou, eu falei, meu, tô sem água faz um tempão. Aí ela avisou alguém que foi lá, puxou o barqueiro de jet ski, o caiaqueiro, pra ele me dar. E aí você pega a água, você toma. Falei, ele não vai Sim. conseguir me acompanhar de novo. Aí você toma tudo que dá aquilo até ficar com a barriga cheia e manda bala. Então você tem o receio de não cumprir aquilo, de não alcançar. O Leme apontou a mesma coisa. Eu nunca imaginei. E assim, foi uma felicidade muito grande quando eu saí, porque eu não olho o relógio, eu não olho o tempo. Eu só quero chegar bem, usar a minha energia também, não quero ir na flauta, eu quero usar o máximo do. E quando eu cheguei, eu falei, pô, você fez o melhor tempo do ano, você fez abaixo, eles chamam de sub 9 horas. Fiquei feliz pra Que caramba. tempo com você isso. fez? Não lembro pontal, Thiago? 8 horas e 57 minutos. São 36 quilômetros, né? 37 eu nadei. 37. É, E a Coronda Santa Fé é 49. 49 E quilômetros. você fez quanto tempo? Eu fiz em 7 horas e 50. Caramba. Quanto que tem Essa que ter um evolução auge aí brutal, do, né? do Mas aí, volume da semana? Eu cheguei para fazer a Santa Fé Coronda e eu nadei junto com o Eric que fez essa prova. Eu treinei junto com ele. Então a gente fez o mesmo processo de treino. No pico do treinamento, você chega a nadar 100 quilômetros numa semana. Caramba. Cara, Então você tem Rapaz. treino de manhã e não é rodado. Vou fazer 3.000, 2.600 na piscina. não é eu fico rodado. maluco, E cara. como que é a distribuição de treino na piscina treina na... Então assim, ó, treina na represa também. Então a gente fez nessa semana que a gente chama de semana réu. Então a gente nadou de segunda de manhã e à noite. E assim, não é um. Assim, ó, Essa semana réu é uma semana específica da preparação. isso, É uma que semana só. para alguns, tem uma prova que eu tô sonhando com ela, talvez não seja esse ano, numa outra, que você vai aumentando o treino, você até faz mais do que uma semana réu antes da prova, porque aí a prova são 7 dias nadando 200 E quilômetros. essa semana réu são quanto São tempo antes da 100 prova? quilômetros, em torno de 7 semanas. 7 semanas antes da antes prova. da prova. Depois disso você Aí diminui você um vai pouquinho. diminuir. Ah, tá. Isso. E você nada de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã à tarde, e não é rodado. Então, assim, na terça e na quarta-feira, a gente fez 8 séries de 8 de 50 para 1 minuto e 20 e fazendo Nossa. o Eric nadando para 31, eu nadando para 32, 33. Todos. 8 de 50 metros. 8 de 50. Então, Ah. assim, você tem intensidade que não dá pro teu corpo recuperar pro dia seguinte. E ainda assim, você vai nadar cansado. Caramba. No triatlon, vocês se acostumam também Sim. a treinar cansado, né? Ainda que vocês vão dividindo os treinos. Mas uma tem vários semana- dias que a gente faz dois treinos por dia, né? Tem É, vários dias da ainda semana que que a gente alterne, faz. né? E nessa última semana aí, a gente fez um treino no sábado que foram 110 tiros de 100, aonde Senhora. o intervalo pior foi Rapaz. 1,30. Então, assim, ó, Uma loucura. nem sei se teve algum de 1,30, viu? Acho que não, teve de 1,30, sim. Mas a maioria Caramba. deles foi a cada 110 1,25. tiros de 100 metros. E 4 tiros de 500 na represa. Porque tem o privilégio ainda de você sair da piscina, ir pra represa, faz Onde o você tiro treina tem uma represa ao no lado. sábado. Ah, no sábado. No tá. domingo eu vou direto pra represa. E no domingo tava um frio absurdo, um vento absurdo. E era pra gente nadar até 18, mas em 6 horas deu 17, alguma coisa. Deu um pouco menos do que isso. Mas um frio de fora, porque aí a mão, porque normalmente é a ponta da mão e do pé e o rosto que esfria. Mas como a água tava, acho que 19, 20 graus, só que fora tava muito frio, a gente passou muito frio. Nossa senhora. Ô, Thiago, você ia falar da Santa Fé Coronda, né? Que você Sim. era uma distância maior e você fez um tempo menor em relação ao Leme Pontal. Acho que você ia sim. comentar alguma É verdade, coisa. porque- Qual foi a
a diferença ali? A prova Santa Fé Coronda, ela é descendo o Rio Paraná. Ah, tá. Então você Então, foi assim, mais ela a tem favor 3 da... pontos que você enfrenta a corrente contra. Então, assim, é isso que que faz com que os atletas profissionais, quando vão fazer a prova, sofram muito. Ah, tá. No caso da prova que eu fiz, eu nunca tinha nadado com correnteza a favor. E no final, o trecho que ficou pra gente fazer contra era o final da prova. No final da prova, eu ainda deixei de fazer uma última hidratação e eu fiz uma prova progressiva muito bonita. Então, assim, Então eu quer dizer, nadei. digamos assim, entre aspas, que a Santa Fé Coronda você nadou na descida. Isso, Mais ou isso, menos, com né? algumas subidas no meio do caminho. Aham. Mas quando você começa a nadar, sabe aquele barco do Pica-Pau que tem duas frentes, assim? Você não sabe qual que é a frente, é um barco indígena, assim, que a gente vê Aham. nos filminhos do Pica-Pau. Eu tava nadando e eu vi o cara subindo o rio remando. Eu falei, nossa, esse cara tá muito rápido. Como que ele consegue fazer isso? A hora que eu olhei de novo, ele tava descendo. A hora que eu olhei de novo, ele tava de lado. Então, assim, os rodemoinhos que se formam são tão fortes que uma pessoa de barco não consegue sair. Precisou pedir ajuda para puxar ele. Aham. Então, você tá nadando, de repente você é jogado pro barco, de repente você é jogado para afastar. A água aberta, a grande diversão, vamos dizer assim, é você ter que se adaptar. Então, recentemente a gente fez um revezamento, uma prova. Eu queria muito que o pessoal aqui fosse fazer aqui de Catanduva, porque é uma prova de 4 pessoas, sendo uma mulher no barco, e que reveza a cada 30 minutos. E o vento começou assim, 1 hora de calmaria, depois foi vento contra o tempo inteiro. Então, assim, você não encaixa nada, não tem o que fazer, você tem que se adaptar e Sim. sobreviver e fazer É. aquilo. Então, você não vai parar. Só que você precisa se encaixar naquele ambiente. Então, assim, você está contra, existe um jeito de nadar contra a correnteza. Existe outro para nadar a favor da correnteza. E numa prova longa dessa quente, eu fiquei muito orgulhoso do meu tempo na Santa Fé Coronda, porque eu consegui fazer uma prova, eu acho que eu estava em oitavo, nono, e do meio da prova para frente eu falei, agora não. Eu fiz 2 horas num ritmo mais forte, depois eu fiz 1 hora num ritmo mais forte, depois eu fiz meia hora até acabar. E fui passando os barcos, assim. Fui e cheguei em quarto lugar. Caramba. Atrás Que de bom. 3 atletas, não estão mais na sua carreira profissional, mas que foram grandes atletas profissionais. Um russo e 2 argentinos que... Inclusive, a Argentina tem uma escola de natação de águas abertas que é bonito de ver. Sabe, algo que aqui no Brasil eu vejo que nós estamos formando. Para o ouvinte também conhecer, como a gente comentou no começo, não está muito no contexto das pessoas, as águas abertas, qual que é a frequência dessas provas? É assim, quem quer fazer, vai lá, treina e se inscreve na internet, é que nem uma corrida, você se inscreve e vai. Como é que é esse esquema com os barcos, o apoio? Eu acho que é um negócio de Sim, eu acho que o curiosidade que pouca gente primeiro. sabe. Eu tô me sentindo feliz aqui de poder fazer uma introdução de várias coisas assim, porque tem aonde vai chegar, mas agora a gente vai para por onde começar. Então, assim, ó, existem alguns circuitos que tem provas no interior e tem prova no litoral. A maioria delas no litoral, mas tem prova em Represa. Agora vai ter em Saquarema, no Rio. Tem em São Bernardo, lá no Riacho Grande, na Estrada Velha. Uhum. Tem prova no Estoril, que é também no Riacho Grande. Tem provas nas praias mais bonitas aí do litoral norte de São Paulo, que são um pouco mais guarnecidas e tem essas provas normalmente tem aí vou citar alguns, mas não exaustivo, não taxativamente, existem muitas. Mas o circuito de maratonas aquáticas tem o Igor de Souza, que é o técnico da minha técnica, com quem eu nado no sábado, ele fez o manual de segurança para a prova de água aberta no mundo. Então, assim, uma prova dele é a prova de referência que as pessoas passaram a copiar. Desde assistência médica, desde quem que vai estar nas boias, as pessoas que estão acompanhando. Numa prova dessa, você tem provas de 1 quilômetro, você tem provas de 1,5 km, você tem provas de 4. Tem algumas outras que você tem até de 500, 700, 2 e 5. Tem algumas outras que você vai até uma ilha e volta. Eu, pessoalmente, então, assim, a maioria dessas provas, você tem um circuito de boia que você sai de uma boia para outra e faz. Eu fiz só uma prova dessa. Porque assim, a minha tara na água aberta é sair de um ponto e ir para o outro. Aham. Eu gosto de. Eu não é que eu não gosto de competir, eu acho assim, a adrenalina da competição é muito boa, mas o medo de você se jogar no mar num ponto, ir para outro
e não conseguir, não saber como que vai ser, porque daí muda a corrente, muda o vento, você não chega. As pessoas te retiram, começa um trovão, começa uma coisa, te retira da água. Então, isso que eu tô falando que tem um barco acompanhando são as provas de ultramaratona, vão ser de 16 quilômetros para cima. As provas até 10 quilômetros você vai encontrar no litoral daqui do Sudeste até Salvador, muitas provas organizadas nesse meio do caminho. E tem duas provas, uma em Salvador e uma que sai de Bertioga e chega na base da Força Aérea no Guarujá, mas chama base de Santos, que são muito antigas. Então, assim, no Brasil a gente tem o privilégio de ter duas das provas de águas abertas mais antigas do mundo. Uhum. Então, assim, você vê muitas pessoas se preparando para isso. E a dificuldade das águas abertas entra aí. Então, teve ano onde as pessoas fizeram a prova em 4 horas e meia e todo mundo que sai conclui. E tem anos onde você larga e as pessoas são recolhidas depois de 10 horas. Então você tem que estar preparado para o pior, mas você não sabe muito bem como vai ser. Esses circuitos tem Aquamundo, Circuito Mares. Você faz a inscrição pela internet, você vai chegar no dia, pegar o seu kitzinho de prova, é tudo muito semelhante da Aham. corrida. Você já vai estar preparado para fazer isso, você vai ter feito seu treinamento, né? Você não vai cair de gaiato para se jogar no mar. E você faz o circuito, tem a sua pontuação, quando tem vários. E é engraçado que muitas das premiações não são só o troféu. Então, quem conclui as provas, às vezes dá uma mandalinha que completa as provas. Ou você tem algumas provas também que são diferentes, que eu achei muito interessante que fizeram no ano passado, que você faz 3 provas seguidas. Então você sai de uma praia para outra, depois sai de uma outra, depois vai para outra. Então às vezes você nada 10, 12, 15 quilômetros fazendo isso. Então a variedade de provas é bem grande. Tem uma prova em Pereira Barreto, aqui no interior, e tem uma prova em Capitólio, que Bacana. chega a 10 quilômetros. Tem também as menores, mas uma prova que chega a 10 quilômetros. Então tem uma variedade para as pessoas se testarem, sabe? E se você vai agora para o ambiente das ultramaratonas, aí vou falar alguns grupos também, não é taxativo, mas são as, como eu já nadei, eu posso falar delas porque eu convivi ali. Então, em Santa Catarina, no Paraná, tem o Nadar e Correr. Eles organizam a prova em volta da Ilha do Mel e uma prova na Praia de Bombinhas, que tem ali circuitos que vão ali de 20, começa com 10 e vai até pouco mais de 20 quilômetros. Ou faz ida e volta e chega nos 50. Tem uma prova no Rio de Janeiro, tem a 14 bis, que é essa que eu falei em São Paulo, muito tradicional, que também tem provas de ida e volta. Ela tem 3 provas. Então, se a pessoa quiser ao longo do ano, ela nada 15, 20 e 24. Até chegar no. Tem a do Leme ao Pontal, que tem várias provas, mas a mais tradicional é essa de 36, né? Que você. 36 ou 37, no caso, você não nada em Uhum. linha reta, né? Não tem um percurso marcado. Tem também o pessoal da Boaça, lá em Salvador, que faz as provas dos faróis, que você, inclusive, o Heron Capinã nadou 100 quilômetros. Caramba. Caramba. Então, ficou 30 horas nadando. Hum. Acho que foi um Certo. bom apanhado, né? Foi, com certeza. Acho que nesse sentido você podia emendar sobre os seus próximos desafios. Você vinha comentando pra gente de algumas provas que você pretende fazer. O Sim. que tá na pauta aí? Eu tô. tem- Treinar para uma prova é muito gostoso. Mas namorar as provas também é uma delícia, né? Você fica falando, pô, onde que eu vou aqui? O que que é o que eu vou fazer Sim. agora? E a gente teve a felicidade de conseguir uma parceria que a gente vai divulgar em breve com uma marca de camisetas que chama Rumo 5. Até tem um código, um cupom, quem quiser comprar, ajudar a gente, chama Anjos Água para participar e ajudar a gente, que a pessoa tem um desconto para comprar a camiseta, mas o principal é que o dono da marca, ele não só é capitão de um barco, como junto com o Ari, juntaram com um barco, que é o mesmo barco do Amir Klink, que vai acompanhar a gente para sair. Isso em maio, a gente sai de Ilha Grande e vai nadando até Ilha Bela. São 120 quilômetros que nós vamos Nossa. fazer revezando em 8 atletas. Nesses atletas tem 8, desses 8 tem 3 pessoas que fizeram o Canal da Mancha. Não, tem 4 pessoas que fizeram o Canal da Mancha, 3 pessoas que fizeram o Leme a Pontal e tem uma recordista da prova da Bisa. Então, a gente colocou pessoas que já estão acostumadas, que enfrentaram situações
complexas, porque como o trecho é grande e o mar ali é muito conturbado, tanto o começo, perto da Ilha Grande, ali, um pouquinho depois de Paraty, tem uma ponta que é bem complexa em termos de corrente, e perto de Ilhabela também é bem complicado. Então a gente está disposto aí a ficar até 5 dias nadando para conseguir Na forma completar de na revezamento. forma de revezamento. E você também comentou que você está pré-inscrito nas 8 pontes de Nova York, né? Esse é o desafio dos meus sonhos. Se eu Que é a sua pudesse. prova dos sonhos. Porque assim, ó, eu tenho muita dificuldade. Eu faço a prova e o meu pós-prova eu tenho alguns choques fisiológicos, assim. É lógico que em algum momento eu vou encaixar com a minha nutricionista Alessandra. A gente está acompanhando isso tem bastante tempo e tentando entender o que acontece, né? O que aconteceu, né, para evitar que aconteça. E aí, quando eu vejo essa prova, você desce o rio Hudson, praticamente você vai da capital do estado de Nova York, que é Albany, um pouquinho para baixo, até chegar na Estátua da Liberdade. São 192 quilômetros nadados, uma prova por dia. Então é como se fosse uma ultramaratona que você Por faz dia. por dia. Tem momentos onde há correnteza, tem momentos onde não há. A água é fria, Você vai de né? uma Vai ponte a estar. outra, Isso. terminou, sai da água, no dia seguinte você volta dali de Começa de onde você novo. parou e começa de Mais novo. ou menos que temperatura que 18 graus de água. Então, já fiz treinos nessas condições, então não é algo que eu não estou acostumado com a temperatura. Eu Em que sei que eu época sou do ano que é essa capaz. prova, É em Thiago? junho. É de Junho. 12 a 19 de junho. Eu não sei se eu vou conseguir ainda fazer. O valor da inscrição é bem alto. Tem esse outro desafio de Ilha Grande e Ilha Bela, que tem uma questão de organização também, porque a gente está realmente colocando o. Não é fácil fazer isso. Então, assim, achar alguém que acompanhe, achar o barco, as pessoas com experiência, ter uma rede de apoio, porque precisa de uma lancha. Se alguém tem um encontro aí com um animal fatal, uma Aham. reação alérgica, a gente precisa ter um ambiente Na- para prestar socorro, levar essa pessoa, ter um carro que leve para. Então, toda essa estruturação nós estamos fazendo, a equipe Anjos d'Água que está fazendo. Então, é com o apoio da Rumo 5. E isso que a gente está montando aí talvez demande um esforço que eu não sei se casa com ter 2 semanas réu Aham. encaixado uma na outra. Nas ultras, cada nadador tem que ter seu barco de apoio, Isso, porque isso. a Ou o questão de caiaque. alimentação, né, tem que ali Ou estar o caiaque. No disponível ali. caso dessa prova de Nova York, ela tem um trânsito muito grande de navios também, Aham, que eles tentam controlar num limite, mas então tem um barco de apoio e tem um caiaque que vai junto com você. Então você fica bem guarnecido aí certo. no, durante a prova, assim, sabe? Não é um. Acontece, a gente tem que estar preparado para estar sozinho, mas em regra você se sente seguro com o barco te acompanhando. acho que antes da gente ir para os finalmente, né, para o nosso quadro sprint final, o Thiagão poderia falar sobre como o esporte, a natação, no caso dele, foi um instrumento de transformação, né? Transformação para a vida dele. Ele vinha comentando com a gente nos bastidores. Acho que é Sim. importante citar isso para os ouvintes. E primeiro dar o parabéns, assim, porque o nome do podcast de vocês é Treina que Sara mesmo. Existem uma série de questões que o treino não só sara, mas ele pode ser o caminho para você sarar, para você se conhecer. E no meu caso, eu enfrentei o alcoolismo desde os 14 anos. Eu demorei para perceber o quanto isso afetava a minha vida e o quanto que isso determinava a minha vida. Então, assim, ó, se não existisse cerveja, eu não ficava. Eu ia num local, você pensa sempre então, assim, a minha vida começou a se estruturar em torno da bebida. E isso passou a me incomodar cedo. Eu tinha a bebida, poucas pessoas percebem isso. Então, assim, se ela só bebe de final de semana, ela acaba vivendo em função da bebida, afetado pela bebida, porque o pico que você tem de transmissores na cabeça enquanto você bebe na quinta, sexta, sábado, domingo, você demora até na quarta, quinta-feira para você repor. Então, o teu estado, o Blue Monday que o pessoal brinca, o mal-estar da segunda, da terça, da quarta, não é fisiológico, você Sim. tá sob efeito. Então, assim, Uhum. uma pessoa que bebe no final de semana, você nunca consegue conversar com ela emocionalmente sã. Ela tá sempre sendo afetada por isso. Depois você já começa com a ansiedade do vício, que começa a falar, a expectativa de satisfação daquele desejo começa a determinar o que você quer. E eu comecei a perceber que eu precisava da bebida
em tudo que eu ia fazer. E eu tinha dois problemas. Eu não conseguia não começar. Então, assim, aí eu bebia todo dia. Então, assim, aí, inevitavelmente eu não conseguia dizer não nenhum dia. E eu não conseguia parar depois que eu começasse. Então, esses são dois indicadores que eu falei, eu preciso de ajuda para parar. Eu não estou conseguindo lidar com isso. E foi uma experiência que ao longo da vida, ou eu às vezes falava assim, não, agora eu vou parar, eu vou conseguir parar, mas aí eu me jogava em outro vício. E às vezes o tabaco entrava com uma força muito grande. Às vezes a maconha entrava com uma força muito grande. Inclusive em alguns locais onde trabalhei, onde vivi, que não era ilegal. Mas independente de ser ilegal ou não, a maconha passou a ter um papel de me deixar acomodado, como a gente falou no começo. Independente de a gente sabe que tem alguns fatores, algumas doenças tratadas com elas, né? Com elas, que eu digo com os canabinoides. Aham. Mas existia um efeito colateral perigosíssimo, que era uma inércia, Sim. era possibilitar uma capacidade de não fazer nada, de estar satisfeito com aquilo. Estar satisfeito é bom, mas a vida é curta, a vida tem prazo. E se você tá ali e num momento você fala, pô, eu perdi esse tempo todo fazendo aquilo, aquilo me deixava angustiado porque eu não conseguia parar. E foram muitas tentativas, e a única vez que eu fui bem sucedido, eu nem digo que eu tô livre disso, porque eu tô há 3 anos. Eu parei no Natal, eu tô totalmente limpo desde o Natal de 2022. Mas eu ainda tenho vontade. Eu tomo cerveja sem álcool, então assim, tem gente que fala que isso é ruim, mas assim, a cerveja ainda faz parte da minha Uhum. vida, é da nossa cultura, da onde a gente nasceu aqui, e eu não falo pra ninguém parar de beber, porque não é uma coisa que se fale pra alguém. Ou você percebe que é teu momento e que aquilo não tá Que sendo aquilo não te melhor, faz bem. eu não quero viver mais. Eu queria viver melhor. É. Eu não queria. Ah, eu quero acordar sem ressaca. Não, eu queria fazer coisas inimagináveis. Eu queria fazer o que eu tô fazendo agora. E para eu fazer o que eu tô fazendo agora, era impossível fazer isso se eu bebesse. Então, assim, muitas pessoas fazem isso. Então, assim, nas redes sociais você vê a pessoa falando do treino e vê o álcool como se fosse uma compensação. Já que eu treinei, eu posso. Mas, Aham. assim, o Sim. efeito anticatabólico do álcool é um dos mais fortes que tem. Então, assim, você não tá treinando, você tá se enganando. Você tá sabotando os dois pontos, porque um te estraga o sono, te estraga a tua melhora biológica que você tem do treino. E a bebida, eu percebi que era um erro, sabe? Eu percebi o vício, eu percebi esse poder, mas eu queria superar isso e eu não conseguia. E aí que o treino aqui Sara caiu como uma luva, porque primeira coisa que eu fiz foi tirar o destilado. 5 anos antes de parar de beber, eu tirei o destilado. Um pouco antes de eu parar de beber, 1 ano e meio, eu comecei a nadar e a jogar cerveja cada vez mais tarde. Então, assim, São Paulo é uma cidade muito bem prendada de cervejarias. Sim. Então, eu postergava e eu queria chegar de jejum, porque eu queria tomar um ou dois, eu queria tomar o mínimo possível, mas eu queria me alterar. Então, eu postergava cada vez mais. Aí eu comecei a fazer uma esteira, comecei a fazer uma bicicleta, nadava, fazia sauna, comecei a jogar a bebida cada vez mais tarde. Até que no Natal de 2022, eu tirei isso totalmente da minha Tipo, vida. você falou, não dá mais pra mim. Não tem Eu, como eu viver essa vida de treinos e do vício. eu percebi que se eu quisesse melhorar, eu precisaria. Foi essa virada de Foi essa chave. virada. E depois, com os dados, ficou muito fácil, porque aí eu comprei um reloginho, né, desses que monitora batimento cardíaco, e eu parei de fumar em outubro. Então, assim, eu tinha um batimento em repouso altíssimo, mesmo nadando todo dia, 1.000 metros, era altíssimo. Ele caiu quase 15% quando eu parei de fumar. E eu não imaginava que quando eu parasse de beber, porque assim, para mim, fumar era muito mais agressivo do que beber. Uhum. Quando eu parei de beber, foi muito mais. Então, assim, chegou a dar 17% na média do meu batimento cardíaco em repouso. Então, eu saí de uma pessoa que tinha um batimento cardíaco de 83 em repouso para uma pessoa que tem hoje 52 num, num padrão normal. O Entendi. segundo relógio, quando você bebia e fumava, também é só ser o Garmin, eu até brinquei. O Garmin é cruel, é só você tomar uma Produtivo. cerveja ou fazer uma dormir diferente, É, ele já manda lá que tá instável o batimento, que já. Então é, é muito. É óbvio. É óbvio que vai é. Entendeu? acontecer É isso. Sim. óbvio que faz mal, a gente sabe, tem um efeito de conforto, de enfrentar as coisas, mas ele tem esse contraponto do que comentamos de você se satisfazer com É, o que não deveria ser. Então, assim, se Sim. você quer mais,
É um caminho. Eu vivi coisa parecida com o que você está falando, principalmente esse ano de 2025. Eu sempre corri, eu treinava, aí aquele dia que você treinava o longão do final de semana, 20 e poucos quilômetros, aí que você falava, não, agora que é sabadão, depois do longão. E É, não evoluía na corrida, não sim. evoluía. Eu vi um monte de gente evoluindo, evoluindo. Dei um tempo na bebida, diminui bastante. A minha evolução em 2025, uma coisa que eu nunca acreditei. É rápido, Pessoas veem né? como é que você É, corria há um ano atrás desse jeito que você corria, corre agora e é isso. Tanto pela é, recuperação muscular, quanto para você levantar bem no outro dia, se recuperar, você se alimentar melhor, porque eu sempre tinha essa compensação também que você falou. E Sim. uma coisa que, graças a Deus, eu consegui tirar da minha vida e evoluir muito no treino. Eu queria, se eu pudesse, assim, desejar para as pessoas uma coisa, é que elas passassem a brindar. Porque, assim, ó, por que que a gente é muito engessado na mentalidade da propaganda? Porque, assim, como é que, para eu comemorar alguma coisa, eu não te vejo faz tempo, a gente acabou de gravar, falar aqui, pô, vamos brindar. Pô, será que o brinde com álcool é o é, caminho pra gente? Por que não conversar? Por que não sim. abraçar? Por que não falar, pô, que bom. A gente ainda tem uma mentalidade que o brinde pode ser um brinde com suco, com outras coisas, mas é que eu nunca vi alguém tirar uma foto do brinde com suco, um É, monte numa mesa, sabe? sim. O Brasil também tem muito uma cultura da quantidade, né? Então, Sim. você falou que desejo para alguém esse brinde, eu desejo para talvez as pessoas saborearem mais já que vão consumir o álcool, porque é um, dois, três copos, a gente não sabe mais o gosto do que tá bebendo, Sim. e Sim. aquela quantidade, aquele negócio cultural, e aconteceu muito isso comigo também, de que agora eu sinto mais o gosto. Tomo um copo, Uhum. dois, eu sinto mais o gosto, tenho um prazer naquilo, que é o prazer do Sim. confraternizar, o prazer que tá no alimento, tá na bebida. E para que É, estender? E a gente, quando começa a sentir e perceber isso, e esse é o ponto crucial do vício. Porque assim, ó, a pessoa que não consegue parar, ela é viciada. Então, assim, ó, eu não É, tenho controle. E se eu aceito que eu não tenho controle, eu não posso ter nem nem esse essa primeiro passo. dose de Aí você experimentar. falou sim. perfeitamente. Aí você precisa colocar um corte, falar, olha, eu aceito que eu não consigo controlar. Que as pessoas acham que quem não tem controle é aquela pessoa que está na rua caída e não Isso. tem essa ideia do que nós estamos falando aqui, que às vezes tá na casa da pessoa, tá na vida da pessoa, É. mas ela não Às vezes consegue a ter esse pessoa acha entendimento. que o consumo dela é social. E Ah, não eu é. bebo social e não é mais social, Não. né? Ele passa a ser muito além do Você falou social, muito né? da semana. Às vezes a pessoa espera a semana inteira para chegar na sexta-feira É, e beber sexta, sábado, domingo, e aí Isso. aquela ressaca, e como você falou, nunca a pessoa tá bem, e É. vira esse ciclo vicioso, e parece que tá tudo normal, porque trabalha, porque tá Sim. no dia a dia, mas não tá legal, né? Não tá Não. legal. É um negócio cultural. é. Sim. Ô, Thiago, e antes da gente ir pro sprint final para a gente encerrar, que conselho você daria para alguém aí que está enfrentando um vício, uma fase difícil aí, e pensa em usar o esporte como apoio? Fazer musculação junto com isso. Eu acho que assim, independente do esporte que você queira praticar, porque o viciado não vai se limitar. A hora que ele perceber o prazer daquilo, ele também não vai ter controle. Eu reflito muito sobre minha condição. Eu não acho que eu me curei do vício. Eu só acho que eu escolhi um vício que tem um efeito colateral bem menor, que tem efeitos de barato. Tô falando com o cara que quer se sentir bem. Você faz um longão, você fica bem o dia inteiro. Sim, Não é uma coisa que passa. Eu nunca consegui fisiologicamente entender isso, porque quando o pessoal fala endorfina, ocitocina, dopamina, o prazo não alcança o que eu sinto. Então, assim, eu faço um treino longo num domingo e eu fico bem até na hora de dormir. Às vezes eu acordo no outro dia assim, você fala, caramba, que noite, sim, sabe? Não é porque dormiu muito, mas é porque você Satisfatório. parece que você tem o efeito da três cervejinhas que você sente o gosto e você fica com uma leve dormência, um leve estado de bem-estar, um riso mais fácil, um riso de Buda, sabe? Não é aquela gargalhada É. alta. Ou o baseado leve da praia, para quem gosta disso, e não é o excesso que deixa a pessoa jogada, enterrada no sofá sem produzir nada. Então, se eu pudesse recomendar para alguém isso, eu falaria: você vai gostar tanto, você vai curtir tanto fazer isso, que faz musculação, porque a musculação, você gostando ou não, é o que vai dar subsídio para você conseguir desenvolver uma carreira. E, poxa, meu, o esporte tem um filtro muito grande de pessoa. Então, assim, ó, quando você compara as pessoas com quem você vai conviver no bar e as pessoas com quem você vai conviver no esporte, é,
é um Sim. salto qualitativo muito grande. Você redescobre a vida. E não importa a tua idade. Porque tem gente que vai descobrir isso cedo, tem gente que vai demorar. Você troca um ambiente insalubre por um ambiente salubre. Salubre. Quando você Sim. tá Até o som. Hoje eu fico reparando nisso, assim, ó. Tipo, tem o ambiente do riso, as coisas, mas o riso do boteco, ele é mais estridente, ele é É, mais... Você sim. fica rouco porque você tem uma dificuldade muito de falar, de ser compreendido. É, Tem até um ponto onde a coisa vai maravilhosamente, mas esse ponto se perde muito rápido. sim. No caso de outras drogas, isso acontece também desse jeito. Beleza, bora pro sprint final, então. Ô, João, explica pro Thiago o que é o sprint final. O sprint final são Aham. perguntas rápidas, Sim. por exemplo, sim ou não, isso ou aquilo, e relacionado aí à vida do convidado, né? Sim, Começa eu sou ultramaratonista, cara. Eu tô querendo. O sprint vai ficar longe, assim, mas vambora. Começa Pai aí. bola, a gente Vai te bola. dá uma Aham, opção, você fala sim. essa, tá? Tá bom. Então vamos lá. Piscina ou águas abertas? Águas abertas. Mar ou rio? Mar. Tubarão no mar ou jacaré no rio? Nenhum dos dois. Se Deus quiser, nenhum dos dois. No apoio, jet ski ou canoa? Canoa. Sunga ou bermuda? Sunga. E agora pro Thiagão, que é um cara bem ativo na rede social, né? Cortes no Instagram ou íntegra no YouTube? Eu não tenho Tem que ser cortes porque eu só tenho isso, né? É corte, eu tô aprendendo a me expressar no Instagram com cortes, mas eu gosto de fazer isso que eu tô fazendo com vocês aqui. Esse é o. Eu gosto de conversar, de ter uma linha de raciocínio, eu gosto muito de filosofia e essas coisas pressupõem que você explique. Mas eu tô descobrindo que dá pra. Essa última pergunta, né? É. Posso falar um pouquinho mais? Lógico. Pode. Então, eu até criei recentemente um perfil diferente só para eu conseguir falar. Tanto que às vezes eu faço live só para conversar livremente, não precisar editar e deixa lá, porque essa cultura do que a gente faz precisa ser documentada. Sim. Só que o Instagram é um formato que não atende isso. Agora, quem quiser ver o que é uma semana, um ciclo de treino, eu gravei tudo lá. Vocês vão me ver empolgado, desempolgando, empolgado, sentindo dor, Isso tá no alegre. YouTube? Isso tá tudo dentro do Instagram. No Instagram. Eu gravei. É no seu Instagram mesmo? Thiago no Você Tempo. vai Thiago fazendo no vários Tempo. vídeos. Isso. Tá. Eu coloquei, até separei naquelas bolinhas assim, pra Aham. ficar. Vai... Mas tá lá no meio Legal. Porque a gente tem que documentar isso. Eu acho Sim. que isso que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante. E agradecer, assim, agradecer o convite de vocês, agradecer a chance de poder falar com essa liberdade que eu tô tendo. Agradecer o pessoal aqui do tênis que me dá esse apoio quando venho nadar aqui. É uma equipe muito boa. Quer fazer agradecimentos aí? Se É. tiver alguém para Já agradecer, tô aproveita. agradecer esse pessoal ali, o Cassione, a Tica, a Jennifer, eles estão treinando uma turma, eu tô vendo que eles vão se encaminhar também para as águas abertas, que é algo que eu gosto muito. Agradecer o suporte lá em São Paulo que você tem O pessoal também, da né? equipe Anjos d'Água, eu não tenho como, eu não tenho palavras, porque assim, o nome, do mesmo jeito que Treina Kisara foi bom, o Anjos d'Água, É um eles nome muito bom, realmente de água. me... Tá até com a camiseta ali, o Thiagão. Não sei se fiquei torto pro lado errado, mas são pessoas muito incríveis que estão me presenteando com não só com experiências, com coisa, mas assim, com aprendizados mesmo. São Qualidade, pessoas tá qualidade. Como você falou. É, Buscava por qualidade. Tem um filtro aí dessas pessoas que e eu vi, cara, você vê, eu vou dar um exemplo, mas são muitos. A pessoa fez 300 metros no mar e agora tá nadando 10. Ela tá aprendendo a nadar e Sim. é possível, você entendeu? Não é uma coisa tão distante assim, com disciplina, as pessoas vão muito longe, então a autoestima muda também. Sim. Então assim, é algo que mostra a pessoa o nível de capacidade que ela tem, onde ela pode alcançar e o reflexo no trabalho é imediato. Então assim, a pessoa não tá só nadando, ela tá se construindo. O que você sente assim de diferença entre, de uma forma breve, resumida, assim, diferença entre o mar e o rio? Além da onda, obviamente, a água né? do rio é muito pesada. É. Então é como se você O mar estivesse você nadando flutua mais, sem né? palmar, É. mas tendo essa resistência. Na água, a flutabilidade no mar né? é incrível. Sim. Na represa, tanto que eu treino na represa para Pro mar. fazer a prova no mar, porque aí você se sente flutuando. Sim. Você não comentou que represa que você treina lá em São Paulo? No Riacho Grande, com o pessoal da W-Tri, onde eu faço a maioria dos treinos, que é junto com esse outro local do município de São Bernardo, que tem a piscina e a represa. E eu também vou para Jacareí com os amigos das braçadas,
que é uma turma que reúne atletas amadores e, assim, já fizeram escolta pra gente. A gente já nadou 18 quilômetros lá já. São os 2 pontos que eu gosto. Tem uma outra represa que eu não conheço, mas bastante gente nada em Nazaré Paulista. O pessoal da equipe do Samir Barel, também um ótimo técnico, também uma equipe de referência assim para todo mundo nessa área, que usa bastante essa represa em Nazaré Paulista. E aqui o Ricardo Cione do tênis Sim, leva o sim. pessoal do triatlon para nadar Salles, e Borborema, em Salles, sim, no Mechelier. sim. E eles estão fazendo um esquema bem legal. Recentemente eles foram com o André, fizeram uma prova de 10 quilômetros. Falei, meu, precisa eu disso. faço parte da equipe de triatlon lá do clube, né? Uhum. Então o Ricardo, a gente tem que fazer um adendo aqui que o Sim. Cione, o Ricardo, já tem alguns anos que ele tá colocando o triatlon, o duatlon em evidência aqui na cidade. Ele é um dos grandes responsáveis por elevar o esporte numa cidade como Catanduva, que é uma cidade pequena, ter tantos atletas de triatlon, né? Sim. E aí acho que ele é um dos grandes responsáveis por isso, o Ricardo Cione. Com certeza, eu admiro demais. Não só ele como pessoa, mas o trabalho que ele está construindo aí Sim. louvável, cara. A gente da equipe é muito grato ao que ele vem fazendo, ao clube, o clube de tênis, que também dá vem dando um apoio também. pra gente. Sim. Tem a estrutura da piscina lá que a gente usa, que é fantástica, e ajuda nas inscrições de prova, hotel, então uma estrutura que eles dão pra gente Apoio ao aí, esporte, um né? apoio Tem se muito bom. destacado nesse apoio ao A esporte. gente tem que agradecer aí o pessoal do clube, o pessoal da diretoria, o Papau, o Leozão, e a Mary e o Ricardo, que fazem bastante aí pela gente. Sim. Tiagão, muito obrigado pela conversa. Quando o papo é bom, rende, né? Rendeu bastante. Tiagão, além de ser ultramaratonista, é bom de papo pra bom caramba. de papo. Eu acho que ele bom trouxe demais. uma experiência de um esporte que quem não conhecia, como eu, por exemplo, acho que foi um aprendizado enorme. Eu acho que quem assistir vai ter essa sensação de falar, pô, que bacana, isso existe, ultramaratona, pô, não sabia dos detalhes, não sabia que era assim, então, Muito enriquecedor. muito História de enriquecedor. vida muito bonita. Fico feliz, cara. Parabéns pela Valeu. sua luta contra o alcoolismo, de você ter vencido, né, e continuar vencendo todos os dias. E muito obrigado aí pela tua presença. Foi brilhante esse terceiro episódio. Foi, sim. Valeu. Obrigado, gente. Tiagão, obrigado. Valeu. Valeu. Pessoal, e não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, o Treina que Sara tá lá, Spotify. E sempre lembrando aos nossos patrocinadores, quem tiver o interesse de patrocinar a gente, de ser nosso apoiador, chama a gente lá no direct do Instagram e a gente conversa. Beleza? Valeu!